E o governo está procurando um defensor público federal para fazer a defesa de Bakhtiar Tsarnaev, o pai dos irmãos suspeitos de terem executado o atentado na Maratona de Boston. Foi localizado pela rede TV americana CNN, na República do Daguestão, uma região autônoma da Rússia. O repórter tenta entrevistar o pai dos jovens, mas ele se recusa a responder as perguntas. Anzor Tsarnaev diz apenas que seus filhos não cometeram o atentado. Ele também não respondeu quando vai para os Estados Unidos. Aqui no estúdio eu converso com André Pericmanes, ele é advogado, criminalista e professor de Direito Penal da PUC do Rio. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, em que casos, a gente estava ouvindo a Sandra falar, em que casos é possível então interrogar um suspeito sem a presença de um advogado nos Estados Unidos? Ela falou que é um caso de exceção, é um caso especial, né? Na realidade, o que se chama a Lei de Miranda, ela surgiu em 67, no julgamento do Ernesto Miranda, que era um acusado de rapto e estupro nos Estados Unidos, para quem não foi dado o direito ao silêncio, e a Suprema Corte norte-americana, em atenção à quinta emenda da Constituição norte-americana, ela anulou o julgamento, garantindo a ele o direito ao silêncio. Só que alguns anos depois, num outro julgamento em Nova York, se entendeu que esse direito ao silêncio, quer dizer, previsto na quinta emenda da Constituição norte-americana, bem como o direito à presença de um advogado, previsto na sexta emenda da Constituição norte-americana, poderiam ser restringidos nos casos de exceção de segurança pública, que é um conceito vago, absolutamente amplo. Não se define exatamente o que seria risco grave à segurança pública, mas certamente os casos de terrorismo vêm sendo interpretados pela política norte-americana como caso de exceção à segurança pública. Se ele não quiser responder ou mentir nas respostas, isso vai contra ele depois no inquérito e possivelmente posteriormente no julgamento. Uma vez invocada a exceção à Lei de Miranda, sim. Na verdade, os Estados Unidos não dão, em sua legislação, ao acusado o direito a mentir. Isso é diferente, por exemplo, do Brasil, em que o acusado tem o direito ao silêncio, mas mais do que o direito ao silêncio, ele tem direito também a dar a versão que melhor lhe aprover, seja ela verdadeira ou não. Nos Estados Unidos, o acusado que se entender tendo mentido, ele pode praticar o crime de perjúrio. Então isso, sob a Lei Miranda ou não, ele já poderia ser responsabilizado. Mas, sendo uma hipótese de exceção à Lei Miranda, se ele ficar em silêncio, isso pode eventualmente ser considerado contra ele futuramente. E como deve acontecer esse interrogatório? Isso normalmente deixa todo mundo muito curioso. Ele deve ser interrogado pelo FBI, que é a Polícia Federal Americana, e em que condições e como o FBI lida com esses criminosos que são terroristas? Historicamente, esse é o grande questionamento, não apenas na ausência do direito ao silêncio, mas principalmente na ausência de um advogado presente, são interrogatórios sigilosos. Ninguém vai poder fazer o controle do que ocorre ali dentro. E, historicamente, há diversos relatos, todos sabemos, de interrogatórios obtidos mediante tortura, quer dizer, com critérios que hoje são considerados tortura, porque a tortura não é apenas a tortura física, quer dizer, privação do sono, por exemplo, é uma forma de tortura, excesso de luz é uma forma de tortura, a própria ausência de notícias com relação a familiares e o advogado não deixa de ser uma forma de tortura, e são formas que não deixam marcas visíveis no corpo. Então, amanhã ou depois, por não haver a presença de um advogado, não se vai saber se o que esse rapaz disser, caso ele venha depor, porque a gente não sabe nem se ele vai sobreviver, se o que ele vier a dizer as condições em que ele disse. E, evidentemente, isso me parece já bastante claro, talvez não nos Estados Unidos, mas no Brasil isso já está bastante pacificado, um depoimento obtido mediante tortura não tem valor legal nenhum, porque, sob tortura, o indivíduo diz o que se quer que ele diga, não necessariamente o que é a verdade. Ele é checheno, mas naturalizado americano. Ele seria julgado como um terrorista estrangeiro? Ele poderia ser julgado como um terrorista, exatamente como a repórter colocou. Estrangeiro. O estado de Massachusetts não prevê a pena de morte, quer dizer, mas se ele for julgado como terrorista, seria um crime federal e ele poderia ser condenado, inclusive, à pena de morte. Essa situação toda, você acha que pode abalar a situação dos imigrantes nos Estados Unidos? O fato de eles serem chechenos e estarem envolvidos, seriam os principais suspeitos dos atentados em Boston? Difícil dizer, na verdade, mas o que a gente vê, pelo menos na minha opinião, é que a situação dos imigrantes nos Estados Unidos, seja o governo que for, e o governo Obama, em tese, se imagina seja um governo um pouco mais tolerante, ela nunca é 100% confortável. Eles são sempre os primeiros suspeitos nesse tipo de crime. Quer dizer, assim como no Brasil nós temos uma certa clientela, vamos colocar assim dizendo, que é suspeita, a princípio, de determinados crimes, negros, pobres, nos Estados Unidos,
muçulmanos, estrangeiros, muitas vezes latinos, são os principais suspeitos, os suspeitos preferidos. Eu não sei se esse rapaz fez ou não fez, não cabe a mim dizer, eu não tenho como dizer. Mas eu não sei se vai piorar a situação dos imigrantes, mas que ela, de fato, já não é confortável, não é. Eu acho que esse é um caso clássico, que demonstra bem isso. E como deve ser feita a defesa desse suspeito? Bom, em primeiro lugar, vamos ver se ele vai sobreviver. Né? Uma vez ele sobrevivendo e sendo invocado exceção à lei de Miranda, tem que ver o que ele vai dizer. Agora, eu acredito que somente a partir das declarações dele, caso ele as venha a dar, é que você pode pensar em alguma forma de defesa. Mas, de fato, me parece... Por um defensor público. Por um defensor público. De fato, me parece que qualquer que seja a defesa que você vai fazer, ela vai seguir o que foi dito ali na reportagem. Quer dizer, não havia qualquer indício de animosidade desse rapaz com os Estados Unidos. Pelo contrário, eles teriam sido recebidos nos Estados Unidos, saindo da Chechênia, tem muitas relações com estudantes americanos, manteve uma vida normal após os atentados, o que não quer dizer que nem que seja ele autor, ou que não seja, mas enfim, são coisas que, como foi colocado ali na reportagem, chamam a atenção. Realmente causa uma certa espécie que pessoas com esse perfil e com esse comportamento posterior possam ser efetivamente os autores desse atentado. Tá certo, conversamos com o professor André Pericmanes, ele é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.